Se você está assistindo esse vídeo dentro do meu site, significa que abaixo você está vendo um texto, né? Um artigo que eu escrevi a respeito da minha experiência de ter trabalhado como palhaço ali no Bondinho. A maioria das coisas que eu vou falar nesse vídeo, eu acredito que eu escrevi nesse texto. Mas por que eu resolvi gravar o vídeo? Porque tinha várias coisas que eu preferi falar, porque estava ficando grande o texto. Então vamos lá. Então, fui contratado para trabalhar no Bondinho do Pão de Açúcar como palhaço, certo? Para entreter as pessoas nas filas, enquanto elas esperam para subir no bondinho, tanto para ir para os morros, quanto para voltar para a terra, né? Digamos, para a terra, para o nível do mar, certo? E foi uma experiência muito louca assim, e na questão de foi maneiro pra caramba, porque eu já tinha feito mais ou menos esse tipo de trabalho que tinham me chamado para fazer, certo? Antes, na minha experiência trabalhando com hotelaria, trabalhando em diversos hotéis, trabalhando em navio principalmente, que eu tinha que ficar entretendo as pessoas enquanto elas estavam dentro do navio para sair. Aí quando me chamaram para fazer esse trabalho, eu falei, cara, tranquilo, vamos lá, já fiz isso. São mais de quase 30 anos trabalhando com entretenimento e comédia, vou saber fazer. Santo engano, santo engano. Quando entraram em contato comigo para fazer esse trabalho, eu fiquei... Nem levei muita fé, na real é essa. Enfim, marcaram pra gente conversar lá no Bondinho, eu fui. E aí eram duas meninas, né, do marketing, e aí elas me explicaram o que elas queriam, que era entreter as pessoas na fila, enquanto elas esperavam para subir no bondinho. Mas por que elas precisavam? Porque as filas, as pessoas demoravam demais na fila. Tipo, uma hora. Chegou vezes de ter uma espera tipo assim, de 1 hora, quase 1 hora e meia, entre a pessoa chegar ali na Urca e embarcar no bondinho, só embarcar. Nesse dia que eu fui conversar com as meninas do marketing, que eu chamo de o dia da visita técnica, eu tive que subir no Bondinho do Pão de Açúcar para ir para os outros morros. E eu tenho me borro de medo de altura, eu odeio, não gosto. Não gosto mesmo. Rapaz, vou te falar, todas as vezes que eu subi, eu devo ter subido lá 300 vezes no bondinho. As 300 vezes as minhas pernas tremiam. Tremiam sempre. Mas é aquela coisa de ter que trabalhar, tem que fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Várias vezes eu subia no bondinho assim, ó, de olho fechado. O interessante quando elas me chamaram, o mês era junho. Então, elas pensaram em ter um personagem relativo a junho, a festa junina, essa coisa toda, interagindo com as pessoas. Só que, assim, o papo que eu tive com elas foi na quinta-feira e eu teria que começar a trabalhar no sábado. Então não tinha tempo para eu conseguir roupa, essas coisas todas. O que para mim foi bem melhor, viu? Eu botar outra roupa, outro... Não sei se eu ia me adaptar, porque eu ia ter que entrar num personagem, certo? E aí eu falei do meu palhaço, que eu trabalhava como palhaço, não sei o quê. Elas pediram para ver a roupa do palhaço, eu mandei fotos, elas viram, gostaram, curtiram o meu figurino. E como sempre, aconteceu uma parada que sempre acontece quando eu falo de trabalhar como palhaço em alguns eventos. As pessoas, elas têm cara, como é que eu vou te falar? Uma certa, não é rejeição, mas um pé atrás a respeito do palhaço. Porque muita gente acha que o palhaço, que a pessoa que vai trabalhar como palhaço, que o palhaço, ele vai mexer com as pessoas, vai fazer pegadinha, vai fazer números de... assim, coisas que as pessoas não gostam, sabe? Tem gente que faz isso com certeza tem. Porque se elas têm esse pé atrás é porque já viram que isso aconteceu alguma vez. E cara, eu tive que batalhar no papo para convencer elas que, não, deixa eu vir de palhaço. Aí tive que falar da minha experiência, piriri, pororó. Enfim, aí rolou. Vamos de palhaço. E aí que tá. O trampo era sábado e domingo, das 8h30 às 8 da noite.
certo? Porque é a hora que fica aberto lá o bondinho. No primeiro dia, cheguei lá, enfim, antes do primeiro dia, tipo assim, já na sexta-feira eu já fiquei bolando, no momento que eu saí, na quinta-feira, quando eu saí do lugar, eu já comecei a bolar, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí tu começa a ter as ideias, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, certo? Aí tu já começa, eu cheguei em casa, comecei a preparar, eu pensei em fazer alguns números de mágica, alguns números que eu fazia no teatro, algumas brincadeiras, algumas coisas assim, e levei tudo. Aí na sexta-feira, preocupadão assim, tem que acordar cedo, dorme cedo, mas quem disse que dorme, né? Deita na cama não dorme, aí vai dormir, tipo, 1h30 da manhã, pra acordar às 6, 7 horas, assim, mais ou menos a hora que eu botei pro relógio despertar. Aí acordei, aquela coisa toda, ansioso. É uma parada que eu não sentia há bastante tempo, sabe assim? Aquele friozinho na barriga de fazer um trabalho novo. Sabe, uma parada que eu já tinha feito, fazia tempo que eu não fazia, ia ser diferente de tudo que eu tinha feito. Aí acordei, pá, sexta-feira me arrumei, aí era sábado e tava chovendo aqui no Rio. Aí eu peguei um Uber, fui pra lá, cheguei, fiz todos os trâmites pra pegar crachá, aquela coisa na empresa, né? E fui me maquiar. Eu sabia que tinha uma área lá a céu aberto, sentei lá, pá, peguei, maquiei, piriri, pororó, passei a maquiagem. No primeiro dia a maquiagem eu fiz de um jeito, certo? Porque eu fiquei com aquela coisa na cabeça que elas não queriam um palhaço, uma parada assim muito maquiada. Aí eu maquiei só essa parte aqui dos olhos, mas depois maquiei a cara inteira, me senti confortável o suficiente para poder fazer o meu palhaço normalmente, né? Já no dia seguinte. No primeiro dia que eu saí de casa para ir pro bondinho, eu fui de Uber, porque tava chovendo aquela parada toda. Mas já nos dias seguintes eu fui de bicicleta. Eu saí de casa já vestido, eu só quando eu chegava lá no bondinho que eu passava maquiagem. Mas eu já saía vestido. E é muito interessante, é bem legal você sair vestido de palhaço 7 horas, 8 horas da manhã aqui de Copacabana pra Urca, que todo mundo, não vou dizer todo mundo que é exagero, mas a maioria das pessoas que passavam por mim, eu conseguia ver que elas vinham, quando me vinham não conseguiam mais tirar o olho, né? E aí vinham me olhando. E aí eu ia, sabe assim, eu ia pedalando e, opa, bom dia. Todo mundo abriu um sorriso, até várias pessoas que estavam longe me viam passar, eu chamava, ô palhaço, opa, ia cumprimentando. É uma parada boba, mas assim, quando você tá indo de manhã de bicicleta, indo trabalhar como palhaço, é uma parada que assim, pensando agora, é uma parada que sabe assim, começa a te dar uma energia para chegar lá e fazer, você começa a entrar na pessoa, assim, começa a energia do palhaço começa a expandir, começava a expandir já na bicicleta. Era muito legal. Aí um dia eu vou me vestir de palhaço e sair pra andar por aí, só vamos ver qual vai ser o resultado. Cara, minha primeira coisa foi conhecer as pessoas com quem eu ia trabalhar, porque lá tem uma equipe eles têm a equipe de atendimento, eu acho que é assim que chama, a equipe de atendimento, que ajuda lá as pessoas quando chegam, os turistas quando chegam. Cara, as informações. É cada pergunta que fazem que tem que responder, mas, enfim, todas as dúvidas que as pessoas têm a respeito de como embarcar, como é que é o passeio, tem uma equipe de atendimento muito top, a molecada muito, muito fera. E eu fui conhecer eles. Pá, me apresentei. E uma coisa interessante que todos me chamavam, ô mágico, você é o novo mágico, não sei o que, você é o novo mágico. E eu, cara, não sou mágico não. Palhaço, eu tive que explicar, não sou mágico. Porque me chamar de mágico é uma responsabilidade muito grande, porque eu não sou mágico, certo? Porque se eu falasse que eu era mágico, eu tinha que fazer mágicas. Mágica, pum. E as mágicas que eu sei fazer, uma criança da 5ª série sabe fazer também. Se for uma criança prodígio da 3ª série, já sabe fazer as mágicas que eu faço. E aí, conversando com o pessoal, me apresentei, troquei aquele dado pra galera me conhecer e fui pra fila. Nesse sábado em particular, que eu comecei, tava tendo no Rio de Janeiro uma maratona. Uma maratona conhecidíssima. Não era só maratona, mas era maratona, meia maratona, 10 km, 5 km. Ou seja, tinha gente do Brasil inteiro aqui para participar dessa maratona, desse evento. Tava rolando também algum tipo de evento esportivo militar aqui no Rio. E tava um sol do caramba. Ou seja, tava assim, ó. Assim.
o Pão de Açúcar. Mas lotado, mais lotado. E lá não é uma fila, não é uma fila só. São quatro filas. 4 filas. E porque tem a fila de quem vem com guia de turismo, fila de quem já comprou pela internet, a fila de quem vai comprar na hora e fila de quem é prioridade. Certo? Então é gente pra caramba. E aí eu cheguei lá e comecei a fazer minhas brincadeiras. Certo? E aí foi aí que o bicho pegou. Foi aí que o bicho pegou. Tudo aquilo que eu tinha imaginado de fazer na sexta-feira, não fazia nada. Mas 98% das coisas não funcionam. Eu não cheguei nem a testar, porque não tinha nem como testar. Certo? A minha ideia era fazer uma apresentação, assim, as pessoas estavam me olhando aqui, eu fazia uma apresentação rapidinha de 3 minutos, pá, uma mágica, uma piadinha. Mas não dava, porque para eu fazer com que as pessoas me enxergassem, eu tinha que ter um espaço. E nesse espaço que eu ia para trás, eu já batia na outra fila. Certo? E aí que entre eu e essas pessoas que estavam me olhando, sempre passava alguém, passa a galera vendendo água, passa a galera que quer informação, ou seja, não tinha como eu fazer tudo que eu tinha programado. E aí tu começa a suar, caraca, não tô conseguindo, eu precisava, aquela cobrança, sabe, do artista, eu preciso acertar, primeiro a gente trabalha também, né, eu preciso acertar para não sair daqui. E aí tá acertando e a mágica que não dava certo, e os números, a apresentação que não rolava. E aí eu rapidamente comecei a interagir com as pessoas. Pá, aquelas coisas, mais aquela pegada de hotel, de navio, né? Comecei a interagir, trocar ideia, né? Conversando com as pessoas. E a pessoa falava uma parada, eu já respondia, não sei o quê. E aí eu comecei a pegar a manha do trabalho, que é... O mais legal ali pra mim é que era interagir, mais legal não, o mais útil e certo, que é legal também, era interagir com as pessoas conversando. E na medida que a gente ia trocando ideia, eu ia tentando fazer uma graça, contando uma piada, sempre que possível. Sempre que possível. Por que eu falo sempre que possível? Porque se eu tentar contar uma piada sempre, nossa, ia ficar muito chato. Mas isso é um feeling meu, certo? E aí tu conversa com a fila. Aí eu me liguei que eu falando com essa fila daqui tava ouvindo. E aí a fila daqui ria, aí... Aquela coisa, eu ficava num jogo de improviso entre as filas, certo? E isso, cara, isso começou a dar muito certo. Dá muito certo. Conversar, papo aqui, aí tem pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro lá na fila, né? E aí tu coloca uma piadinha com o estado da pessoa, de que cidade ela é, de qual região, aí brincava com as pessoas, a galera do norte, do sul, sudeste, nordeste, e brincando, aí tinha gente, um monte de gente da América do Sul, né, argentino, como uma vez eu fiz uma brincadeira entre argentinos e brasileiros, essas coisas todas toda essa cultura que existe, nossa, foi muito engraçado. Foi engraçado mesmo, a galera se amarrou, aí Maradona, Pelé, essas coisas. E aí peguei a manha, que era interagir com as pessoas, pequenos papos, e as mágicas que eu tinha levado, todas eram... eu tinha levado um pano para fazer mágica de desaparecer, uma bobagem que eu faço para desaparecer. Não dava certo, porque precisava do espaço, então eu comecei coisas próximas. Eu tinha bolinha de malabarismo, sendo que eu só faço 3, só consigo fazer com 3 bolinhas. Tem um anel, uma pulseira que escorrega aqui, que nem é mágica, mas é um negócio maneiro, que a criançada até se amarrava. Eu brincava com as crianças, passava para elas. A minha varinha mágica, essa é sucesso que eu fazia com a criançada. Acabou que, durante o trabalho, eu ensinava as crianças a fazer as mágicas que eu estava fazendo. Olha como é que faz, não sei o quê. Criei várias piadas locais, coisas que funcionavam lá. A que mais funcionava, mesmo com fila ou não, eu chegava assim, parava, olhava pra cara das pessoas, e era muito legal fazer isso com os caras, sabe? Cara grande, forte, forte, com aquela cara de emburrado porque tava na fila. Aí eu chegava, olhava pra ele e falava: aí, cara, tá sabendo? E isso eu vesti de palhaço, né? Aí, tá sabendo que lá em cima hoje é obrigatório para que todo mundo que vai subir lá o uso do sorriso. Velho, era eu falar sorriso, que todo mundo abriu um sorrisão, mas um sorrisão. E aí eu tive que aprender a falar isso em tudo que era idioma, em português, espanhol, inglês, francês, italiano, né? E eu
dá certo, dava certo em todos os idiomas, essa parada do, para aí, você tá muito, ó, se chegar lá agora, é obrigatório o uso do sorriso. Essa foi uma das piadas, essa é a que eu mais lembro, assim, que mais certo deu de fazer esse trabalho. E foi muito louco, foi muito legal manter esse dinamismo que eu tinha que ter, porque às vezes a fila ficava parada, mas andava. Tipo assim, era 10 minutos parado e aquele monte de gente embora e vinha mais gente, certo? E aí eu tinha que repetir quase tudo de novo. E aí começa a repetir uma coisa aqui, conversar com as pessoas, perguntar de onde elas são, essa coisa toda, acaba que vira, para quem faz isso, vira uma coisa que você está fazendo sempre, vira de praxe, vira um método. Mas a resposta das pessoas sempre muda. Então é essa interação, esse improviso que era bem legal de fazer. Bem legal. Um dos detalhes a respeito do tempo de trabalho que eu tive, tipo 12 horas, no mês seguinte passou a ser 10, e essa foi uma das experiências mais doidas também desse trabalho para mim, foi me manter no palhaço durante 12 horas, durante 10 horas. 10 horas assim, e aí, felizão sempre, assim, não é um problema, não é um problema mesmo. Mas eu só percebi isso quando eu chegava em casa e a Duda, minha mulher, perguntava, tu tá bravo? Eu, não tô bravo. Várias vezes ela perguntou se eu tava bravo, se eu tava irritado. Mas esse consumo de energia, de ficar 10 horas, 12 horas no palhaço, ali na persona do palhaço, rapaz, consome uma energia, e é uma energia e é uma persona, no caso para mim, que era nova, porque eu tinha que ser feliz, alegre, engraçado com as pessoas, sempre, e tendo cuidado, porque eu era contratado por uma empresa, cuidado de não falar nada, mas nada que fosse causar qualquer constrangimento, tanto na hora, para mim, com a pessoa, da pessoa comigo e para a empresa em geral. Ainda mais nos dias de hoje, com essas frescuras de politicamente correto. Então, cara, isso aí era um consumo de energia que eu só me dei conta, tipo assim, lá pelo terceira, quarta vez que eu tava fazendo, que eu chegava em casa e por que eu tô assim, comecei a me ligar nisso. Nesse consumo de energia de 10, 12 horas fazendo esse trampo. Isso é uma coisa muito, muito interessante, certo? Já no final, assim, nas últimas vezes, eu tava, meu corpo pegou o ritmo. Eu peguei o ritmo de como fazer. Tanto que no início, eu ficava um dia inteiro anterior descansando, não saía, não fazia nada, ficava sexta-feira sempre descansando, trabalhava sábado, aí chegava em casa, ficava em casa descansando também para chegar no domingo e ter força, ter força para trabalhar. Já a partir o quarto ou quinto final de semana que eu fui, o corpo já entrou na rotina, né? Já tinha pego o esquema. Por 3 vezes me ofereceram gorjeta. Cara, eu achei sensacional. Eu não aceitei a gorjeta. Primeiro porque eu não sabia se eu podia aceitar ou não. Eu não tinha conversado com o pessoal a respeito se eu podia aceitar a gorjeta ou não. Mas eu achei prudente não aceitar, certo? Primeiro porque eu estava sendo contratado, eu já estava pago para estar fazendo o trabalho, né? E eu achei prudente não aceitar. Mas por que eu gostei de ter recebido a gorjeta, a pessoa ter querido me dar a gorjeta? É porque aqui no Brasil a gente não é muito, não existe essa cultura, né, tão forte de recompensar as pessoas com gorjetas. Então, quando essas 3 pessoas que tiraram gorjeta para me dar, eu achei, caraca, trampo bem feito aí, resultado, atingi 100% do resultado do meu trabalho.
E todas as vezes que me ofereceram gorjeta era por causa da minha interação com as crianças, certo? Eu ficava brincando com as crianças, porque como a fila demorava bastante, às vezes, eu ficava brincando com as crianças bastante tempo. É aquela coisa, né? Se agrada os filhos, se agrada as crianças, os pais estão felizes e tá tudo bem. Então, nessas vezes que me ofereceram as gorjetas, é porque eu acumulava ali umas 6, 7, 8 crianças, ficava brincando com elas, aí ia para outra criança e voltava para... Quando eu via que tinha uma outra criança que estava lá na frente, mas ela não estava brincando comigo, eu deixava tudo, ia lá brincar com aquela criança e voltava, sempre interagindo, sempre ligado em tudo que está acontecendo na minha volta, né? Para ir lá brincar com a criança e, enfim... Aí nessas vezes me ofereciam gorjeta. E tinha que ver a cara da pessoa quando eu recusava. Primeiro que eu agradecia 1000 vezes. Pô, muito obrigado, eu não posso, porque... Aí eu falava que eu sou contratado, já tô pago, muito obrigado, valeu mesmo. Porra, de coração, agradecia muito a pessoa por ter querido me dar a gorjeta. E, pô, mas dava um sentimento de, caralho, pá, trabalho bem realizado. Bem realizado. Outro fato interessante que aconteceu é que na entrada das filas, onde tem umas barreiras lá, onde começam as filas, tem como fosse, a calçada é grande, é larga. Então tem ali a galera vendendo água, sorvete, pipoca, churros. O churros do cara lá é bom pra caramba, certo? Churros, e tem vários guias oferecendo passeios para as pessoas para outros pontos turísticos. E tem ali 3 artistas de rua que são tipo fixos do lugar, certo? Eles estão sempre lá. Um que é o Chaplin carioca. O outro é o brother que faz o Stormtrooper e o brother da Estátua Viva. O cara da Estátua Viva eu não tive muito contato com ele não. Mas o Stormtrooper e o Chaplin, troquei várias ideias com eles. E aí, cara, eles contam que eles estão lá, tipo, o Chaplin, acho que, cara, 10 anos que o cara trabalha lá naquela área ali. Então ele contou várias histórias de como era o bondinho, das pessoas, contando a respeito do trabalho que ele faz lá em si, vestido de Chaplin. Então, e o Stormtrooper também. Ele vai lá, tira foto com o pessoal, aí eles ganham dinheiro com as pessoas tirando fotos com eles. Eles vão lá, pá, troca ideia, a pessoa tira uma foto e dá uma grana para eles, certo? A minha preocupação ali era, tipo assim, não querer se... Não é que não querer ser, como é que é? É trocar uma ideia com os brothers para que eles não me achassem que eu tava invadindo o espaço deles. Essa era uma preocupação logo quando eu soube que eles existiam lá, que eu tinha que ir lá trocar uma ideia pra... Ó, galera, meu trampo aqui dentro, a gente não tá disputando o mesmo cliente, certo? E acabou que eu conheci os caras, pretendo até gravar um vídeo trocando ideia com eles a respeito da experiência deles ali. Como eu conversei mais com o Chaplin, né? Esse brother, ele roda o Brasil todo, ele vai para vários lugares vestido de Chaplin e se apresenta, trabalhando mesmo, na rua, tirando foto, vestido de Chaplin com as pessoas. O que eu acho um trabalho foda pra caraca, um trabalho muito, muito... Eu não sei se eu teria... eu não sei não, eu não tenho... Até hoje, como eu não precisei fazer, eu não tenho essa energia, esse ímpeto de ir pra rua e fazer as brincadeiras e pedir dinheiro, cobrar das pessoas por isso, né? Eu acho que porra, é um trabalho pesado, mas os caras... Pô, o Chaplin faz isso há muito tempo. É muito legal trocar ideia com eles das experiências profissionais de vida que eles têm naquela área ali. Vou até gravar um vídeo com eles a respeito disso. Tem uma parada que eu escrevi, que está no texto aí, que está no meu site, mas eu acho que eu não consegui colocar, eu não consegui expressar em palavras escritas exatamente o que eu queria dizer. É uma coisa que eu percebi em todo esse tempo, e que eu vou conversar ainda com alguns amigos psicólogos meus, em que momento da vida que qualquer pessoa, que o adulto, ele deixa de achar graça num palhaço, sabe assim, na figura do palhaço. Não precisa achar a graça do palhaço. A minha questão não é
Você, enquanto adulto, achar graça do palhaço, da palhaçada que ele tá fazendo, da apresentação dele. Simplesmente da figura do palhaço. Tem as pessoas que têm medo de palhaço. Mas o número de pessoas que têm medo de palhaço não é tão gigantesco assim, certo? E eu vi as pessoas chegando. Pô, eu tenho 1,87 m, certo? 90 e poucos quilos. E eu, dessa forma, vestido de palhaço, é impossível você não me ver. Assim, na sua visão periférica é impossível você não ver. E todo colorido. E muita gente passava reto, assim, passava reto. Sem nem olhar. E aí eu chamava, tá? Brincava. E aí quando eu chamo pra brincar, a pessoa, ela me olha, a maioria ria, tá? Mas outros não. Aí você ficava serião. E queria saber que momento da vida que a pessoa para de simplesmente gostar da figura do palhaço, de um artista que tá ali que a gente sabe que é pra divertir. E por que eu falo do adulto? Porque toda criança, quando a criança me via de longe, eu já via a criança abrindo um sorrisão, assim, sabe? Ou então, podia nem abrir o sorriso, mas ficava assim, ficava me acompanhando até passar por mim. Por que o adulto faz isso, né? Só olhar o palhaço e aí, cara, pá, isso aqui. Não precisa ser o legalzão com o palhaço, certo? Mas é uma coisa, eu acho que quem perde, o palhaço não perde com isso. Eu acho que quem perde é a própria pessoa, né? Não sei. Vai entender o que é virar adulto. Eu me amarro quando vejo um palhaço ou algum artista de rua. Enfim, acredito que eu falei tudo que estava aqui no meu sistema, louco para falar em vídeo. E espero que você que se assistiu até agora, tenha gostado. E se você quiser trocar uma ideia comigo a respeito dessa experiência que eu tive, é só escrever nos comentários abaixo ou mandar um e-mail, certo? É só entrar em contato comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Aí aquelas coisas de sempre, né? Lembra, dá um like, curta, se inscreva no meu canal aí e deixa um comentário, certo? Abração e até a próxima! Nojento! Tchau!